Amigos da TV Cidade, olá, tudo bem? Estamos começando a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, que prestigia a nossa programação. E desde já eu quero mandar um forte abraço ao pessoal que nos acompanha ali no bairro São José. Tem um cidadão que nos acompanha diariamente e elevou a qualidade dos programas aqui da TV Cidade aos programas que são apresentados, que são produzidos e apresentados então por uma grande emissora de renome nacional e também internacional. Muito obrigado. E também muito obrigado à professora Lorejane Brambila, aqui do bairro São Luís, que também acompanha com muita frequência a nossa programação. Muito bom tê-los na nossa prestimosa audiência. O Cidade Aberta começa com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. O CID é especialista em alguns procedimentos por imagem, como por exemplo, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia, para citar alguns deles. Precisou de alguns desses? Procure o CID, na rua Rui Barbosa, número 12, centro de Farroupilha, aqui no prédio da TV Cidade, e também ali junto à Independência, onde funcionava o antigo Hospital Cibele, e eu disse CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. Lembrando que o programa Cidade Aberta deve ser prestigiado também, além do nosso canal 14, pelo Facebook. Então olha aí o Facebook da TV Cidade, TV Cidade Farroupilha. Siga-nos, nos acompanhe, curta a nossa página, e de segunda a sexta, sempre no horário das 19h30 até as 20h30, você acompanha a exibição, a transmissão inédita do dia do programa Cidade Aberta. O programa de hoje vai ter como destaque, como pauta também, entre tantos assuntos, eu destacarei 2 assuntos que nós vamos abordar com os nossos convidados. Já se discute muito aqui em Farroupilha o projeto de lei do Executivo Municipal, que foi remetido à Câmara de Vereadores, encaminhado à Câmara de Vereadores, e que cria novos cargos na estrutura da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Cargos para guarda municipal, cargos administrativos e também cargos na área do esporte e da saúde. Ou seja, a máquina administrativa vai inchar um pouco mais em função da necessidade alegada pelo prefeito municipal para a criação desses cargos. E a pergunta que fica: até quando as finanças do nosso município conseguirão dar perna, conseguirão alcançar ou dar guarida a todos esses cargos que estão sendo criados e já os que tem dentro da estrutura administrativa municipal? E um outro assunto que é a bola da vez, como a gente diria no certame nacional, as articulações de Brasília para as mudanças no sistema eleitoral. Para que essas mudanças estejam em prática já no próximo pleito, os deputados e senadores precisam aprovar tudo isso até o mês de outubro. E nesse caso eles são especialistas e são muito rapidinhos. Discute-se a possibilidade da criação do distritão, e até de um distritão light ou misto, como queiram, mas enfim, há articulações que estão sendo tomadas lá em Brasília. Eu quero apresentar para vocês os nossos convidados que já estão aqui na bancada do programa Cidade Aberta de hoje, com grande alegria, recebendo nos estúdios aqui da TV Cidade, o nosso convidado semanal, o professor Diego Tormes, e também praticamente semanal, sempre batendo presença conosco aqui, o engenheiro civil Gilmar Senhor, o conhecido Gile. Muito obrigado pela presença de vocês, professor Diego, mais uma vez, prazer recebê-lo, bem-vindo. Eu que agradeço o convite mais uma vez e vamos trabalhar um pouquinho com o pessoal de casa. Com certeza. Nosso querido Gilmar Senhor e o Gile também, bem-vindo, tudo bem? Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Vamos ver se conseguimos abrir um pouco esse leque. Com certeza. E já colocamos de imediato a pauta número 1 na discussão. Eu quero colocar esse projeto de lei que o Executivo Municipal remeteu à Câmara de Vereadores para a apreciação da Câmara de Vereadores, e
cá para nós praticamente já dá para se considerar matéria aprovada, porque a base de sustentação do prefeito municipal é maioria na Câmara de Vereadores. Mas um projeto de lei que cria mais cargos na estrutura administrativa municipal, sim vai ter a guarda municipal, tem a necessidade de recomposição de cargos também na estrutura administrativa, na área da saúde, na área do esporte, melhores serviços para a população, enfim, me parece que são algumas justificativas, mas me preocupa porque muitos municípios brasileiros estão enfrentando dificuldades financeiras. Nós aqui em Farroupilha, até prova o contrário, me parece que não tem isso. Mas com a criação desses novos cargos, poderemos estar num sentido de a luz amarela poderá estar sendo acesa, professor Diego Torres? Bom, na verdade é um projeto que vem com o objetivo de mexer 3 coisas. A primeira, tem alguns funcionários públicos que estão em vias de se aposentar. Então ali alguns da área administrativa, da área técnica, se não falar memória, engenheiro e arquiteto, em vez de se aposentar. Então no serviço público, o que acontece? Eu só posso contratar um novo para substituir se eu criar o cargo antes, porque o cargo que tu ocupava quando tu te aposenta, ele fecha. Ele é extinto. Então eu tenho que abrir um outro cargo para uma outra pessoa ser contratada via concurso público. Então tem alguns casos nesse sentido. Tem uma situação que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul tem apontado que o ProSaúde, ele nada mais é do que uma terceirização do serviço de saúde. Logo cai na folha da Prefeitura Municipal. Então a saúde básica, o serviço de saúde básica tem que ser público municipal. Então hoje nós temos um posto de saúde 100% público, que é o do bairro Cruzeiro, e a Prefeitura vai ter que começar a migrar para um atendimento mais público do que terceirizado na área da saúde. E outro elemento é o fato da promessa de campanha do governo de instituir a Guarda Municipal, né? Então a guarda também está prevista neste projeto. Seriam então, 16 cargos na Guarda Municipal, fala-se, né? Na verdade, em 2013 foi aprovada a Lei 3305, que criou, se não falar agora, 15 cargos de Guarda Municipal, e agora seriam mais 7 ou 8, o total, aquela lei mais esse projeto, se aprovado, dá 22 guardas 22 municipais. Cargos. O discurso do governo é que não vai contratar os 22 agora. Há ali ainda arquiteto, engenheiro, auditor médico, dentista, procurador do município, acho que são 2 procuradores adjuntos, 15 cargos auxiliar administrativo, secretário escolar, mais um cargo em comissão, mais um CC, e me parece também que com certeza tem 5 cargos novos, que é o técnico desportivo, para trabalhar na Secretaria de Esporte. Então, são alguns cargos, por exemplo, o engenheiro e o arquiteto, se não me falha a memória, têm funcionários em vias de aposentadoria, os auxiliares administrativos também. Os outros não, os outros vêm para essas coisas que eu mencionei inicialmente. Ou seja, tem a necessidade para o preenchimento de cargos que terão vacância logo aí à frente, em função da aposentadoria, mas também tem a criação de novos cargos. É ali que me preocupa. O que nós temos é o seguinte, por exemplo, tu é funcionário público e tu adquiriu todas as condições para se aposentar esse ano. Certo. Mas ninguém te obriga a te aposentar esse ano. Tu pode continuar trabalhando se tu quer. Tu não é obrigado a parar de trabalhar. Então, por exemplo, se tu tem um cargo de médico e tu consegue se aposentar esse ano, mas tu não quer, a gente prevê que o teu cargo vai ficar vazio porque tu vai te aposentar. Mas haverá vacância. Mas se tu não quiser te aposentar, tu não te aposenta e continua trabalhando. Então, são previsões que se faz de algumas aposentadorias. Não tem como tu obrigar a pessoa a parar de trabalhar. Só quando ela chegar ao teto, que me parece que é aos 70 anos, que a aposentadoria é compulsória. Antes disso, ela pode continuar trabalhando normalmente. Então, são previsões de aposentadorias que vão vir. Este projeto não considera as outras 60 vagas, mais ou menos, aproximadamente, de professores que precisa contratar para o ano que vem. Que também deverá haver concurso público até o final do ano. Essa era a minha pergunta. Não tem professores, Diego, nessa... Neste projeto, não, porque esse projeto, ele mexe... Ele cria novos cargos, esses cargos de professores já existem, então não precisa criar novos, né? Porque nós temos hoje vários professores contratados emergencialmente, então os cargos existem. E ele muda alguns elementos da carreira dos funcionários que estão na ativa, mas não do magistério. Não do magistério. Então acabou que o magistério não entra aí. No frigir dos ovos, aproximadamente em números redondos, nesse projeto, quantos novos cargos, a não ser, vamos deixar de fora esses dos que vão se aposentar, enfim, nesse sentido, mas novos cargos, nova estrutura que estaria sendo criada, aproximadamente? 30, Olha, 40?
No total deve dar uns 30, 40, mas eu acho que deve dar uns 15 cargos, acho. Teria que somar direitinho lá, mas mais ou menos por aí. 15 novos cargos, que hoje mais ou não menos por aí, né? Por exemplo, tem um cargo DCC que não existia, tem o procurador adjunto que não existia, tem um médico e um dentista que não tinha, os técnicos desportivos, que são 5, que não existiriam também. E muda também nesses cargos. Hoje a Prefeitura de Farroupilha tem uma coisa que é muito estranha, que eu não sei porque que fizeram isso, mas ao longo do tempo, por exemplo, o Gili era auxiliar administrativo e tu também. Mas tu fez o concurso em 1995. Então a tua carga horária é 30 horas semanais. Ele fez o concurso em 2005, a carga dele é 35 horas semanais. Ele trabalha mais do que eu. E o mesmo cargo, e a mesma função. Então agora esse próximo projeto prevê uma uniformização. Um nivelamento. Então todos serão 40 horas. Então, conforme vão se aposentando os cargos, os novos que vão preenchendo já vão entrar em 40 horas. Hoje na prefeitura tu tem pessoas no mesmo cargo que fazem 30, 35, 40, 44 horas semanais. É uma salada de frutas. Uma salada de fruta. Cada prefeito que fez a lei que mandou para a Câmara e foi aprovada de um jeitinho um pouquinho diferente. Gili, me parece a preocupação quando a gente ouve novos cargos, novos serviços, ótimo, como cidadão, excelente. Mas eu tenho uma preocupação grande com relação às finanças. Nós não estamos numa época em que as finanças vão de vento em pompa ou vão bem, seja na estrutura municipal, seja no governo estadual, federal, ou nas próprias organizações, nas empresas, no comércio, na indústria. Enfim, é um momento de muita dificuldade. Essa é uma preocupação tua também? Já externei aqui em outras vezes. Me preocupa muito essa questão, principalmente de um município que nem o nosso, em que a evolução do seu faturamento anual tem crescido, né? Mas se a gente observar o nosso crescimento, pelo menos do que eu sei, talvez o Diego como vereador, mesmo suplente, conheça melhor do que eu, mas é uma questão de 3, 4 anos que nós faturamos mais ou menos, o nosso orçamento anual gravita em torno de 200 milhões. 220, 230 milhões. E vira e mexe nós, pelo que se sabe... Ano sobe um pouquinho, ano desce um pouquinho. Mas nós estamos sempre dentro dessa média. Por que eu faço essa análise, meu espectador? Porque se nós mantermos mais ou menos o nosso faturamento, o que em tese nós deveríamos manter? Tecnicamente, manter uma folha muito parecida com essa. E de onde é que vem essa minha análise consecutiva? O Diego fala de que logo teremos que concursar professores. Você que me assiste sabe por quê? Porque a nossa quantidade de alunos aumentou. O município hoje se responsabilizou também por educação infantil, né? Então, o município tomou para si, criou uma empresa chamada Ecofar. A Ecofar é uma empresa que amanhã, uma metáfora, terá que fazer concurso, porque ela é uma empresa que tem quase 100% do seu capital público. Vai cair na mesma vala que hoje é o ProSaúde. Vejam, nós estamos indo para que caminho? Nós estamos indo para um caminho de um engordamento daquilo que a gente chama máquina pública. Ora, não preocupa a mim como cidadão a aposentadoria de um colega engenheiro, a aposentadoria de um colega arquiteto. Isso está dentro da regra. O que é que me preocupa? Me preocupa ter um faturamento que não tem subido de maneira sequer linear, com grandes incrementos, como tivemos outrora, com grandes alterações anuais, e começamos a criar novos cargos. Ora, vou fazer um parêntese sobre guarda municipal. Que conceito tenho eu como cidadão? Mas precisamos criar guarda porque o município vai ajudar a segurança pública. Segurança pública, atribuição de quem, Leandro? Estado. Ajudaremos o Estado. Qual a contrapartida do Estado? No que o Estado nos ajuda? Nós promovemos a saúde. Quanto migra do Estado para nós? Veja, nós estamos socorrendo. Nós fizemos essa figura, eternamente o município faz essa figura paternalista ou de padrasto dessas mazelas. E o que dizem todos? Apenas 15% do imposto que cada um de nós recolhe fica aqui na nossa sede. Então é uma distorção grave disso tudo. Chamamos para nós o incremento, a melhoria
do serviço público municipal, mas para alguém que está aqui do outro lado, não consegue ver um incremento significativo das nossas finanças e vislumbra logo ali adiante um aumento dessas demandas, Diego. Ou tu não vê desta maneira? É muito complicado na sociedade quando o ente público, seja o Estado ou o município, quando ele dá um serviço, dificilmente ele consegue tirar depois. Então, no caso da Guarda Municipal, o município vai assumir uma responsabilidade que não é sua, é verdade, e ele vai dar esse serviço para a população. Esse funcionário vai ser concursado via concurso público. Então, ele vai ficar aqui 25, 30 anos até se aposentar. Não tem como extinguir depois, né? Depois que ele está ali, não. E outra, nós não temos... pensa o seguinte, hoje o governo do estado, hipoteticamente, tem em Farroupilha 50 cargos de 50 brigadianos. Vamos imaginar que são 50, tá? E agora o município faz um concurso e nomeia 22 guardas. O que o governo do estado vai fazer? Provavelmente ele vai retirar alguns brigadianos, porque há municípios que precisam. E eu não nego que o outro município não precise, sabe? Realmente ele precisa. Só que como não, lá em Farroupilha está ajudando, lá em Farroupilha o prefeito está colaborando, colocou a guarda municipal. Bom, eu vou diminuir um pouco mais, já está ruim, mas eu vou tirar mais efetivo de lá. Sim, e aí vão dizer assim, não, mas o senhor é contra a segurança. Cá para nós, evidentemente que eu como cidadão vou me sentir melhor, mais seguro se tiverem guardas municipais. Isso eu não sou contra isso, absolutamente nada. Eu tenho preocupação porque o que aconteceu com o nosso estado? O que aconteceu com o nosso estado é que há 50 ou 100 anos atrás estenderam bastante privilégios para os antigos servidores estaduais. E o que o meu governador faz hoje? Não consegue pagar a folha. Então, se eu sou uma pessoa, um munícipe previdente e preocupado, eu preciso ter pés no chão em relação a isso. E não só pensar agora, porque a minha geração vai se aposentar. Não, preciso pensar na geração dos meus filhos e dos seus netos e dos meus netos. Essa é a nossa preocupação. Esta é a minha enquanto cidadão. Acredito que seja de cada um que está nos assistindo. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta e arremata o assunto, e a minha indagação ao professor Diego também é o impacto que esse projeto de lei vai causar nas finanças do município de Farroupilha. Já tem alguma informação correndo por aí, dando conta de que seria em torno de 3 milhões de reais por ano. Parece pouca coisa, mas então eu trago um número que o secretário de Finanças, Benami Spilk, colocou recentemente num almoçando com a Six aqui em Farroupilha, e o secretário disse de que o ano que passou, o município fechou com 20 mil reais de sobra no caixa. 3 milhões parece pouco, mas 20 milhões foi bastante naquela época. A gente volta em seguida e dá continuidade ao tema com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, com equipamentos de última geração, de alta tecnologia que garantem precisão nos seus procedimentos. Fiquem por aí, a gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico.
A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O Cidade Aberta, o seu programa de entrevistas e debates aqui da nossa TV Cidade, já está de volta na edição de hoje, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. Vá lá, eu lembro, hein? Facebook, TV Cidade Farroupilha, não perca a oportunidade de nos acompanhar pelo Facebook também, claro, além do nosso Canal 14. De volta com a presença do professor Diego Tormes e também do engenheiro civil, o Gilmar Senhora, que estão aqui nos estúdios da TV Cidade. Voltando ao tema, projeto de lei do Executivo que cria novos cargos na estrutura da Prefeitura Municipal de Farroupilha, qual seria, professor Diego, o impacto financeiro que esses novos cargos vão gerar se o projeto for aprovado pelos vereadores e depois sancionado pelo prefeito municipal? Bom, o impacto ele pode ser medido de duas maneiras, um em milhões de reais, né, e outro num percentual. Lembrando à população que hoje nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que ela diz o seguinte: quando o município atinge 48%, uma faixa de 48% de investimento do seu orçamento com folha de pagamento, o Tribunal de Contas ele emite um alerta, ou seja, ó, cuidado, vocês está passando o sinal quase. Vocês estão gastando muito, tem que se organizar. Quando chega nos 50%, no meio a meio, ele começa a pedir que o município tome medidas mais concretas. E quando passa lá dos 54%, ali começa uma série de restrições ao município e de ordens que o município tem que cumprir, entre elas demissões. As demissões começam pelos cargos em comissão, depois pelos funcionários que não estão estáveis, ou seja, que não acabaram os 3 anos de experiência, que é o estágio probatório, e depois outros mecanismos aí que o município possa vir a adotar para evitar o gasto. Em nenhum dos 3 momentos o tribunal proíbe ou deixa de permitir que o município continue honrando os aumentos salariais anuais que todo trabalhador ganha. Ou seja, então essas medidas de contenção... Isso é fato, é líquido. Essas medidas de contenção são além desse aumento, ou seja, não pode cortar o aumento. Bom, percentualmente, hoje a folha de pagamento, segundo o Tribunal de Contas, ela está em 47% do orçamento. Então, nós já estamos quase no 48%. Estão batendo ali no limite. E esse projeto, ele vai chegar, ele vai passar dos 49%, vai dar 2 ponto alguma coisinha por cento. Então, vai beirar os 50%. Vai beirar os 50%, considerados pelo Tribunal de Contas. E por que o Tribunal de Contas considera 47%? Porque junto na folha da Prefeitura, ele contabiliza a folha de serviços dos recursos passados para o Pró-Saúde, para a Associação Pró-Saúde. Então, tudo isso somado da Prefeitura mais o Pró-Saúde, junta 47%. Esse projeto aumenta 2%. Em valores reais, ele dá mais ou menos 3 milhões de reais no primeiro ano, porque esses funcionários eles vão entrar e depois eles vão ter uma carreira, eles vão ganhar aumentos salariais, né? Nós não temos como medir outras despesas variáveis. Por exemplo, a guarda municipal vai ser uma guarda armada. Então eles vão ter arma, eles vão ter bala, eles vão ter colete, eles vão ter um carro, eles vão ter um capacete, eles vão ter alguma coisa. Então esses elementos eles são com um custo variável. Por exemplo, a prefeitura não vai comprar bala uma vez.
O cara dá um tiro, vai ter que repor aquela bala, né? Outro custo variável, eu não sei se o cidadão que vai entrar vai ter filho ou não. Então ali tem a questão do abono, o salário família que tem que pagar. Então, se o cara entra que não tem, não ganha, mas se o cara entra que tem, ele precisa receber. Então, sem todas essas variáveis que a gente não tem como medir, o município de Farroupilha vai desembolsar no primeiro ano 3 milhões de reais para esta folha. 3 milhões. Lembrando que a folha da Ecofar, porque a Ecofar é uma entidade público-privada, ela tem um percentual privado ali, ainda não se considera na folha de pagamento do município. Logo vai entrar, então. A gente não sabe o que o Tribunal de Contas vai entender. E a folha, e lembrando também que as aposentadorias, parece que quem se aposenta é um gasto a menos para o município. Na verdade, não. Porque o município, se tu é, por exemplo, um engenheiro e tu te aposenta, é mais caro para o município te pagar engenheiro aposentado do que é mais caro te pagar aposentado do que te deixar na ativa trabalhando. Por quê? Porque eu vou ter que pagar a contribuição previdenciária enquanto município para ti que está aposentado e vou ter que pagar o salário do outro novo que está entrando para te substituir. Então é o gasto dobrado. É mais fácil o município criar mecanismos para fazer as pessoas ficarem trabalhando e não se aposentar, que onera menos a folha. Então, em termos de custo da folha de pagamento, é mais ou menos isso. Certo. Gili, faz um raciocínio comigo aqui. Nós temos um orçamento no município de Farroupilha de 220 a 230 milhões de reais projetado para esse ano. E o orçamento do município de Farroupilha, ele não tem mais do que 3% de investimentos. O que eu classifico de investimentos? É o que sobra, se fosse dentro de uma empresa, seria o que sobraria, seria o lucro, em outras palavras, a gordura. O resto está tudo comprometido. Paga, professor, destina para a área da saúde, vai para obras, vai para a agricultura, vai para cá, vai para lá, enfim, a manutenção da máquina como um todo. Então, se hoje nós não temos ali 5 milhões de reais de investimentos, mais 3 milhões, quer dizer, nós estamos ficando no 0 a 0. Isso me preocupa. Se fosse numa empresa, a despesa sobe demais, ou tu corta a tua despesa, ou tu eleva a tua receita. Tu não pode, é como a pressão arterial, elas não podem se encontrar, porque senão dá problema, né? É por isso que eu tenho me manifestado, quem sabe mais até como empresário do que como um engenheiro ou um cidadão comum, no sentido de que as minhas manifestações estão sempre vinculadas à ideia de que eu penso em diminuir o tamanho da máquina pública. Não só do meu município, do meu estado. Eu tenho me manifestado assim, porque o estado como tal, a União como tal, o município como tal, tem ali um quadro funcional ímpar, muito bom. Mas junto com eles também tem aqueles que, em função da estabilidade, não desempenham adequadamente as suas funções. Basta que se verifique em todas as secretarias. Isso é próprio do serviço público. A estabilidade cria determinados vícios em que tu não tem uma produtividade compatível. Isso é uma constatação que eu vejo. Na iniciativa privada, isso é menor. A gente não tem ou pelo menos, em qualquer momento tu poderia fazer o ajuste e os cortes. O professor Diego foi claro, ele disse, no momento em que tu concursar um guarda municipal, o que eu fará desistir de ser um guarda municipal? E daí? O cara vai ter o direito adquirido. Olha, vocês que me assistem, tem notícia de algum funcionário municipal que foi demitido por justa causa, que deixou de fazer carreira municipal? Conhecem? Não. Vocês de bancada conhecem algum? Eu não conheço. 2. Conhece 2? Veja, nós temos 1000 funcionários, dá para nominá-los. Dá para nominá-los. Cabem na mão. Cabem na mão. Ora, é por isso que mas você poderá me dizer assim, mas senhores, o serviço público é um serviço de excelência, um serviço de qualidade. Verdade. Você vê dessa maneira um serviço que causa, vamos dizer assim, perplexidade em relação ao que é produzido? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas em relação a esse espectro de grande... Nós temos excelentes níveis, índices. Olha, nós temos um magistério qualificadíssimo, as nossas secretarias são extremamente qualificadas. Agora, lembre-se sempre,
junto com o servidor público, também tem CCs. Né? Então, é isso que eu vejo. Nós vamos engordando esta máquina, e nós temos exemplos claros. Eu renovo isso. O meu estado fez isso. Outrora nós tínhamos dinheiro para investir. Nós fazíamos estradas. Nós tínhamos infraestrutura. Nós tínhamos educação de qualidade. Eu sou a prova. Eu sou o egresso de escola de escola pública, que havia concorrência. Não posso estabelecer um juízo de valor, mas se o senhor tem a minha idade, perto de 60 anos, e o senhor vai ver que a escola pública era diferente da escola que temos hoje. Então, o meu estado pode ser, guardadas as proporções, um exemplo do meu município. Eu defendo a minimização, a diminuição. Por isso que eu não sou contra a Ecofar. A Ecofar é um exemplo que foi citado. Eu sou contra a EGR. Mas tu já pensou se, porque se aventa ainda na possibilidade de Farroupilha da municipalização do serviço de água. Nossa. Ou seja, é mais um serviço que nós vamos incorporar para o nosso assado, mais uma brasa para o nosso assado. O que eu penso de forma bem simples, né? Se eu sou pai de família e um dos sustentadores da família perde o emprego, a gente vai deixar de comprar o leite mais caro para comprar o leite mais barato, mas vai ter o leite. A gente vai deixar de comprar o pão mais caro, vai comprar o pão mais barato. Como eu costumo dizer assim, baixou a renda na família, bom, se eu fazer churrasco todo fim de semana, eu corto no mínimo pela metade, ou vou manter um churrasco por mês, e olha lá, hein? Então, num momento em que as despesas públicas são sempre finitas, porque o recurso público não é um mar infinito que está em algum lugar que a gente tira a água a hora que quer, ele é o dinheiro do imposto das pessoas, né? Ele é finito, então eu tenho que pensar o que realmente é prioridade para mim. É prioridade manter a criança na escola, manter os remédios, manter o atendimento hospitalar, o atendimento médico, o atendimento de saúde e esse serviço de limpeza e conservação urbana, porque sem isso aí ninguém consegue viver. Agora, eu consigo viver, por exemplo, não tendo uma empresa pública de água e saneamento no município. Eu consigo viver, por exemplo, diminuindo 3, 4 secretarias. Eu consigo viver, por exemplo, sem uma EGR, sem uma CE, sem uma Corsã. Tem coisas que o Estado, quando eu falo Estado, não é o Estado do Rio Grande do Sul, mas é a máquina estatal brasileira, ela pode se desfazer em detrimento de sobrar dinheiro para fazer o que é essencial. Hoje nós não conseguimos fazer com qualidade, em alguns casos, nem o supérfluo, nem o essencial. Com certeza. Eu queria entrar numa discussão também e fazer uma provocação aos nossos convidados aqui. Eu estava pensando, quando a gente fala de investimentos, tem ocorrido obras aqui no município de Farroupilha? Tem ocorrido obras. Quais são as obras que ocorreram com recursos 100% públicos da nossa administração? A grande maioria das obras é pavimentação de estradas no interior, tem emenda parlamentar. A reforma de praça tem emenda parlamentar. Asfaltamento no centro da cidade tem emenda parlamentar. Me parece que as últimas obras com caixa própria, vamos dizer assim, que a prefeitura fez, foram os postos de saúde. Há 3 ou 4 anos. Eu não sei, vocês lembram de obras que o município tenha feito, de investimentos que o município tenha bancado com o seu custo, com o seu caixa? Gile. Reduziu a capacidade de investimento, tu mesmo disseste. Sim. É lógico, né? Na medida em que o teu foco principal, tu tá chamando para si parte da educação que era privada, tomou para si. Quanto é que se gasta com a passagem escolar? É 1 milhão? O transporte universitário. 1.300.000 por aí? Veja. 1,5? 1 milhão? Bom, enfim. Isso, se tu fala que o percentual de investimento está na faixa não superior a 3%, sim. A notícia que eu sempre tinha é que do faturamento mensal deveria sobrar 10% para investimento. No mínimo? Mês. No mínimo. Não. Então, é inegável que... Por isso, um dia nós podemos fazer um comentário sobre emenda parlamentar, até acho que a gente já fez. Eu acho isso aí faca de 2 legumes, meus espectadores. Porque, na verdade, tu fica refém de um deputado que eu entendo ser a verba parlamentar uma boa, mas ela é um pouco menos do que nada. Porque, de verdade, deputado não devia ter direito a dinheiro. Deputado foi eleito para legislar, não para ficar penduricalho. Isso é moeda de troca. Isso, para mim, é distorção da nossa república, é uma distorção democrática. Se aquele que faz leis
tem acesso a dinheiro e comercializa isso com o seu município, é para ficar amarrado com votos e coisa parecida. Mas é bom, é menos que nada. Deixa eu só fazer uma ressalva da emenda parlamentar, que eu também não concordo com ela, acho que nem devia existir, mas muitas das emendas parlamentares que os municípios, não só a Farroupilha, no modo geral, recebem, elas demandam de uma contrapartida do município. Então, por exemplo, o município vai fazer uma obra lá de 100 mil, a contrapartida é 10%, então 10 mil o município tem que colocar. Então, esse recurso sai próprio do município. Pode ser que não tenha havido, eu também não estou defendendo, né, mas assim, a lógica é essa, pode ser que não tenha havido uma obra de grande vulto 100% municipal, mas sempre há um pouco de recurso aqui e ali. E quando a gente falava a respeito dos funcionários públicos, esses tempos eu ouvia um dilema aqui no município a respeito dos taxistas, do Uber, etc., e me chamou muito a atenção, que um taxista disse. Tem gente que não funciona, vou usar esse termo para não usar outro que o taxista disse, em qualquer profissão, assim como tem no jornalismo, tem na engenharia, tem no magistério, não funciona. Agora, o funcionário público, ele não pega um revólver, pressiona o prefeito e manda o prefeito fazer um concurso para ele passar. Na verdade, ele faz um concurso que alguém abriu, de um projeto que foi aprovado, de uma lei que existe, e aí ele vai trabalhar. Se o superior dele não coordena, se o superior dele não cobra, bom, aí é uma outra questão. E só fazendo uma ressalva, eu já fui muito crítico da estabilidade do serviço público. Hoje eu olho o que a Lava Jato está fazendo pelo país e penso, se essas pessoas não tivessem estabilidade, será que todas essas investigações teriam dado seguimento? Eu fico pensando isso. Então tudo é uma faca de dois legumes, né? A gente tem que tentar dar uma equilibrada. Sim. Mais algum assunto para fecharmos sobre questão local, Gili? Só para deixar claro, assim, ó, eu não tenho posição particular contra absolutamente nenhum tipo de... Não é esta a administração que está sendo criticada, por mim. É a história que eu critico. A história está nos conduzindo para coisas que nós já conhecemos e sabemos o resultado. O Rio de Janeiro não está nessa M por acaso. Está nisso aí por excesso de privilégios, por excesso de salários. Aí, a senhorinha que há 2 anos atrás doava uma cesta básica, agora 2 anos depois está na fila da cesta básica. Então, o que eu penso, e não estou lá, no ente público, é para que a gente tenha isso como um escudo, para que a gente saiba aonde a gente pode chegar, e que a gente não seja irresponsável de transferir para futuras gerações coisas que a gente hoje passaria em branco. Porque os meus governadores de 50 anos atrás passaram limpos por isso aí. Tem nome de rua, são agraciados, tem histórico. Só que hoje quem paga a conta é eu, é o Diego, é o Leandro, com o seu salário, com os seus impostos, que sequer pagam a folha do meu estado. Estou falando do meu estado. E receio e tenho medo, enquanto cidadão, que de uma maneira irresponsável isso possa acontecer com o meu município. Não estou dizendo que vai acontecer, mas estou fazendo uma espécie de uma chamada preventiva. Suculerete. Porque isso vai ser muito ruim para os que vão nos suceder. Com certeza. Bom, vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta então com a parte final do programa Cidade Aberta, que está no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, ultrassom, tomografia, ecografia. São procedimentos que o CID é especialista para você. Então procure o CID, Rua Rui Barbosa, número 12, centro de Farroupilha, aqui no prédio da TV Cidade, e também ali junto ao antigo Hospital Cibele, na Independência, no coração da cidade. Fique por aí, já já a gente volta. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo,
mas acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O Cidade Aberta já está de volta, aqui canal 14, a nossa TV Cidade, a TV de Farroupilha. E nós voltamos com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. TV Cidade Farroupilha no Facebook, vá lá, curta a nossa página e nos acompanhe. E claro, não deixe de assistir aqui o canal 14, porque aqui também você tem a nossa programação. O Cidade Aberta hoje com a presença nos estúdios do engenheiro civil Gilmar Signori, e também do professor Diego Tormes, nosso convidado semanal. Eu quero colocar em pauta agora, porque se fala muito em Brasília, e olha, tem aquele ditado que diz assim, está enjoando, né? Eu ouço muito do italiano que diz assim, stufa anche i cani, ou seja, está enjoando até os cachorros de tanto falar sobre isso, né? Agora o centro das atenções é a questão política. Vem aí eleições, mas tem alguns deputados ou os congressistas, os deputados e senadores querem mudar o sistema eleitoral brasileiro, que já dizem que não é bom, mas pode ficar pior ainda. Pode ficar pior ainda. A criação do distritão, depois se fala num distritão light, num distritão misto, mas é quase tudo farinha do mesmo saco. Gili e professor Diego, essas mudanças que estão sendo colocadas na área política é aquela coisa, vamos garantir o nosso porque senão complica o negócio lá na frente, mais ou menos é por aí? Olha, pelo que eu estou vendo, sim. Na verdade a ideia inicial era o distritão, né? Só que na verdade o distritão começou a pegar tão mal na comunidade que eles começaram a repensar. O distritão funcionaria assim, para o telespectador entender. Cada estado do país é um distrito eleitoral. Se o Rio Grande do Sul tem direito a 30 deputados, os 30 mais votados desse distrito se elegeriam. Hoje em dia a gente tem o efeito Tiririca, em que eu sou Tiririca, então eu fiz lá 500 mil votos. Não parece, mas pode até ser. Mas eu precisaria só de 100 mil. Os outros 400, para cada 100 mil eu elejo mais um. Aquele um que eu elegi pode ter feito 1000 votos, mas ele vira deputado federal. Então é uma... Tem um caso do Tiririca, da coligação do Tiririca, que um deputado se elegeu com em torno de 200 votos em São Paulo. É uma distorção que se tem. Meu nome é Inés. O distritão acabaria com isso, que seria de certa forma positiva, mas daí o que acontece com o distritão? Esses 30 primeiros mais votados, que assumiriam a vaga, não vai ser tu, Leandro, não vai ser o Giri, não vai ser eu. Vai ser provavelmente esses que já estão lá. Porque esses que já estão lá já têm uma estrutura financeira,
já tem 20, 30 assessores para trabalhar para eles pelo Estado, já estão viajando o Estado faz 3, 4 anos, então já estão fazendo a campanha deles. Então a chance de eu sair daqui hoje, ser candidato e entrar entre os 30 é quase que ganhar na Mega Sena. Então a grande crítica ao Distritão é que ele estava sendo montado para manter a reeleição dos que estão lá. Até porque, se muitos não se elegerem, eles perdem o bendito foro privilegiado. Gile. Pois é. O que nós precisávamos fazer em termos de... O nome eu acho secundário. Por formação, eu sempre tive a ideia de que a gente precisava, em primeiro lugar, fortalecer uma coisa chamada partido político. Né? Porque eu trabalhei das eleições desde que tinha, então, 18 anos, vamos dizer, há 40 anos. E o que a gente notava? Até ontem, a gente elegia o nosso vereador, o nosso deputado, exatamente pelo quociente eleitoral. Era aquela quantidade de votos que fazia o partido político. Mas até depois o que acontece? Os votos eram nominais. E aí elegia do partido X, aquela pessoa que tivesse feito os votos, e vinham lá todo o seu quociente eleitoral, e aí podia acontecer esse efeito aí. O efeito Enéas, o Tiririca. efeito Tiririca. Então, eu dizia assim, não, o importante é que as pessoas deveriam estar abaixo dos seus partidos. O partido é muito mais forte, tanto é mais forte de que essa legenda é que elege a quantidade de vereadores ou de deputados que vai acabar elegendo a quantidade de pessoas. Diego e Leandro, que partidos? Puxa vida, olha. 35, 37. 35, uma migração nojenta, para não dizer outra coisa. A pessoa tem o seu interesse contrariado dentro do partido, ele pula para o partido do dia seguinte e há Ou cria um novo. Ou cria um novo, com a facilidade. Hoje temos mais de 30 partidos no Brasil, né? Então, antes do Distritão, o que me parecia que talvez nós precisávamos enquanto... para ter uma sociedade um pouco mais organizada, nós não precisamos de 30, 40 partidos. Nós não deveríamos ter uma pessoa insatisfeita dentro do seu partido porque ela foi minoria, ou porque ela perdeu uma convenção, ou porque ela não recebeu os cargos que lhe foram prometidos, ela migra e cria um outro partido. Nós precisávamos de um efeito democrático. E não precisamos de 35 partidos, 10 partidos, na minha opinião, estariam mais do que bom. Eu duvido que um cidadão que tenha lá, vamos imaginar que esse seja a ponta esquerda e essa seja a ponta direita. Poxa, os partidos migram de uma posição lá do liberalismo exagerado ao comunismo. E em 10 partidos, de um desses tu tem que se adaptar. Esse efeito vai acontecer em 2022, na eleição de 2022. Por quê? Porque na eleição do ano que vem, o partido vai ter que ter um desempenho, que é uma cláusula de barreira que eles chamam, que é muito boa. O partido vai ter que ter, acho que é 2% dos votos em no mínimo 14 estados. Não interessa qual estado, mas somando em cada estado tem que ter 2% dos votos, desses 14. Se o partido consegue isso, ele vai ter acesso a dinheiro do fundo partidário, tempo de rádio, tempo de TV. Se ele não consegue isso, ele perde isso. Então, um partido sem tempo de rádio e TV, que ele não possa falar e se expor, e sem dinheiro, ele vive do quê? Então, a tendência para 2022 é que esses 35 partidos possam ser diluídos em no máximo 15, talvez assim, mas muito, muito otimista, assim, que seja 15. Eu acho que vai ser menos, porque é muito, muito pouco provável tu conseguir uma penetração tão grande de fazer tantos votos assim. Claro que alguns partidos aí vão provavelmente se safar. PMDB, PT, PSDB, PP, PDT, talvez, esses partidos maiores, mais tradicionais. Saiu daí, já tem certa dificuldade, porque 2% dos votos tu fazer em Sergipe é uma coisa, tranquilo, é um estado pequeno, mas é muito difícil tu conseguir 2% dos votos num estado pequeno. Depois São Paulo, que tem a população de países. Nós temos no Rio Grande do Sul 10, claro que é o número de eleitores, né? Mas é muito complexo isso. Então, esse efeito que tu fala, ele vai acabar acontecendo. Agora, o voto distrital é o melhor voto para resolver esse problema. Porque o voto distrital, se nós temos 30 vagas de deputados para o Rio Grande do Sul, nós vamos dividir o Rio Grande do Sul em 30 distritos. E se eu sou candidato por esse distrito aqui, eu só posso fazer campanha aqui.
E o candidato mais votado do distrito, ele é eleito independente do partido. Tá, mas o voto distrital é diferente do distritão. Claro, porque o distritão, o estado é um distrito grande. O distrital, ele divide o estado em vários distritos. Claro que no distrital vai ter ali uma necessidade do partido poder se organizar em cada distrito, de forma a poder ter a maioria de representantes. Então, se eu sou do partido das Pedras Brancas lá, e eu quiser ter a maioria de representantes do meu estado, eu preciso estar organizados em cada um dos distritos. E aí o partido vai ter que se fortalecer distritalmente, com as bases, conversando com as bases. Eu acho que o distrital, o voto distrital puro, resolveria esse problema que tu coloca, Gili. Então, o que eu vejo é que, na verdade, quando eu falo de depurar, significaria mais ou menos dizer o seguinte: você que me assiste, acredita que lá, na Câmara Federal, vão se criar legislações eleitorais que vão colocar os atuais deputados numa situação de aprêmio que possa lhes conferir dificuldades ou que não hajam janelas para as quais se safar ou criar perpetuação? Olha, a história recente me mostrou que isso não acontece. Vira e mexe, são as mesmas pessoas, ou se não estão em cargos legislativos, estão em cargos do executivo, e raros voltaram às suas atividades base. Sim. Raros voltaram à frente de um quadro escolar. Raros voltaram a dirigir a sua empresa. Raros voltaram a desempenhar a sua atividade liberal que desempenhavam antes do seu cargo ou para o executivo ou para o executivo ou legislativo. Então, seria uma utopia imaginar que de alguma maneira nós pudéssemos depurar esse processo. Depurar no sentido de talvez evitar a reeleição, talvez buscar de alguma maneira em que a população sentisse assim: não, votarei no Leandro, ele ficará pelo seu tempo legislativo, a lei que está lá não foi ele que fez para se completar, foi lei feita por outro. Ele vai ter que se adequar a ela. Tem não como fazer de acordo com o interesse. Tem como fazer isso, Diego? Não. O macaco não quebra o galho que está sentado. Senão ele pode cair, se machucar. E essa história do distritão, e tem uma outra coisa, Leandro, que está por trás ali também, que é o financiamento público de campanha. 3,6 bilhões para começar. É grana para mais de metro, né? E existe uma outra questão que era o voto em lista fechada. Que o voto em lista fechada, o partido ia escolher uma lista, ia botar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto nome, e se o partido conseguisse votos para eleger um, era o primeiro que entrava. Se fosse para dois, era o primeiro e o segundo, se fosse para três, o primeiro, segundo e terceiro. Isso era terrível, porque o partido ia colocar os seus de sempre na lista e ia manter esse esquema todo que o Giri estava falando. Certo. E o pior de tudo, com dinheiro público, porque o financiamento seria público. Eu acho que se nós não temos, por exemplo, dinheiro para mandar para as universidades, a tabela do SUS já não é reajustada há um tempão. Se nós não temos dinheiro para fazer... A própria Polícia Federal. Era o que eu ia falar. Diego, nós não temos dinheiro para tapar um buraco de estrada. Mas para fazer campanha, sim. Mas para fazer campanha tem. É um contrassenso total. Nesses momentos, eu me lembro uma passagem de quando Dom Pedro II ele foi deposto. Houve um golpe de Estado que instalou a República e ele foi deposto. E deram como... não é recompensa, mas como indenização para ele... tantos milhões de réis na época lá, de contos de réis. E ele rejeitou o dinheiro porque esse era um dinheiro público dos pagadores de impostos. Ele não merecia ficar com esse dinheiro. Ele rejeitou o dinheiro e foi embora do país. Hoje, as pessoas pegam o nosso dinheiro na cara dura e vão justificar na televisão ainda que isso é necessário. Gente, é uma tristeza isso. Por isso que eu uso a expressão depurar. Se você me perguntarem como selecionar, né? Como é que faria isso? Eu também separa o joio do trigo. Eu não saberia dizer como fazer isso, mas isso, até eu vi uma coisa assim, não, elejamos uma Assembleia Constituinte que terá poderes para fazer esse tipo de coisa, mas ela não poderá ser legislativa. Deu para entender? Como se não, isso tudo será reformado. Não, o senador terá 8 anos, depois vai para casa. O deputado terá 4 anos, depois vai para casa. E não se reelege. E não se aposenta. Por que o legislativo é isso que afronta a grande massa da população? Imagine quem vai cortar da própria carne. Por isso que isso afronta e as pessoas passam a desacreditar. É porque não se dá exemplo.
É porque não se dá exemplo. Olha, com todo respeito, aqui na minha própria cidade, houve momentos em que podia se reduzir a quantidade de pessoas na Câmara de Vereadores, mas se manteve. Por que não se abriu essa discussão para a comunidade? Por que não se fez um pequeno plebiscito? Eu acho que porque a grande maioria, Diego, isso depõe até contra uma ideia de que a representatividade é maior, permite menores partidos estar lá. Mas se a gente for olhar o número de deputados, o Congresso Nacional, nossa, a gente não consegue ver uma coisa sólida. A gente consegue ver, e pelo menos é o que transmite daquilo da lei de Gerson, é levar uma vantagem. É o tempo que eu vou estar lá, que será curto e breve, e a minha vida, em tese, estará resolvida. E nós não veremos isso ano que vem também, porque o pessoal fala muito em mudança, mas eu não vou conseguir fazer mudança caminhando os mesmos caminhos de sempre. Eu só consigo mudar se eu tenho outras opções. E como nós não temos novas opções no espectro político, o que vai acontecer é uma verdadeira ficança. Claro. Pode ser que algum governador novo se eleja, um que outro deputado senador. Mas um número muito pequeno, né? Porque as opções são sempre as mesmas, claro. Né? Nós não temos outras pessoas. Vai permanecer um Renan Calheiros, vai permanecer um Romero Jucá, essa turma toda aí, né? A lógica vai ser mais ou menos essa. Creio eu, hoje, um ano antes da eleição, né? E outra, e se não ficam eles, espectador, ficarão os seus afiliados políticos. Sim. É isso. Os seus cupinchas. Os seus cupinchas, né? Ele não é mais, mas ele será apoiado por esse, que praticará a política deste. Bom, para fechar o programa, já que estamos nesse viés político, estamos, disse o professor Diego, há quase um ano, um pouco mais de um ano da eleição do ano que vem, enfim, eleições gerais, vamos escolher o presidente da República, renovar a Câmara dos Deputados, ou eleger os novos deputados federais, renovar parte do Senado Federal, eleger governadores, deputados estaduais também. Eu vou pegar no macro. Vocês estão vendo alguém que apareça, que comece a se posicionar para a disputa à presidência da República? Surge algum nome ou ainda está um pouco difícil? Gile? Não pode falar, Gile. Não, eu não consigo ver. Continua tudo igual. Eu vejo que está... A gente vê assim, de quem vê um pouco de fora, alguma coisa de movimentação em São Paulo, né? Que a gente consegue ver um movimento ali que envolve o Alckmin, o Dória, né, mas de uma maneira assim muito discreta. A gente vê inegavelmente já o Lula em Palanque, né? Mas com a sua caravana pelo Nordeste. Com certeza, é onde tem o seu foco principal, vamos dizer assim, de sedimentação. Mas eu não consigo ver, até porque eu acho que o ano está muito conturbado ainda. A gente precisa resolver melhor a questão de Brasília, porque a cada dia... Surge agora, pode se queimar. Outra, a Lava Jato ainda está muito aflorada. Precisa se estabilizar essa questão e tal. Então eu acho que ainda está um pouco tímido. Acho que as coisas a partir do ano que vem, do início do ano que vem, vão se definir melhor, o panorama político vai se definir melhor. É assim, mais ou menos assim que eu vejo. Porque hoje, como tudo, né, quem se lança muito cedo se queima muito cedo. Então isso é um problema que a política pelo menos ensinou, né? É melhor. Nesse sentido que tu fala que eu vejo o seguinte, que nós temos 4 pessoas se lançando: o Jair Bolsonaro, certo, o Lula, o Dória, e talvez tenha ali alguns que estão tentando criar um partido novo, um Ronaldo Caiado, um Ronaldo Caiado e alguma outra coisa, certo, tentando se lançar. E explicitamente, dão entrevista, vão para lá, vão para cá, e tem aqueles que não falam, ou que aparecem muito timidamente de vez em quando. E aí tu tem uma Marina Silva, tu tem um Geraldo Alckmin, tu tem um Álvaro Dias, que fala muito pouco e aparece muito pouco. Ciro Gomes também, que a gente... Ciro se lançou já. O Ciro Gomes já se lançou. Para não fazer injustiça, né, das exatamente, que já se lançaram. Quando tu se lança muito antes, tu dá muita margem para todo mundo expor tudo de ti, claro, do bom e do mal. Claro. E essas outras pessoas estão mais cautelosas. Bom, se eles vão ser candidatos, eu não sei. Mas o que o telespectador tem que ficar prestando atenção a partir de agora é essa proposta de reforma eleitoral, com o financiamento público de campanha, o voto distritão ou distrital, ou voto em lista fechada. E se não concorda com isso, pressionar o deputado e o senador lá na rede social. Manda mensagem no Facebook, no Twitter, no Instagram, e uma mensagem nesse sentido, assim: se votar deste jeito, não tem meu apoio ano que vem. Certo. Porque quem é congressista hoje, na situação que o país está, só está pensando numa coisa: salvar sua pele. Salvar sua pele. Bom, senhores, obrigado pela presença. Professor Diego, obrigado, até a próxima. Eu que agradeço e até a próxima semana.
Eu disse senhores, não senhores. Não, senhor, é. Senhori, obrigado pela tua presença. Até a próxima também. Obrigado. O Gilmar Senhori e também o professor Diego Tormes foram os nossos convidados no programa Cidade Aberta de hoje, que chega ao seu final com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. A você que nos acompanhou, muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Até amanhã, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta. E você já sabe, nós nos encontramos, Farroupilha se encontra aqui na TV Cidade. Até a próxima, tchau!